O primeiro diagnóstico de um paciente com AIDS vai completar 40 anos em 2021. Apesar do estigma em torno da doença ainda ser presente, de lá para cá muita coisa mudou. A descoberta do tratamento demorou mais de 15 anos, mas hoje ser diagnosticado soropositivo não é mais uma sentença de morte. Avanços científicos e de muita luta da sociedade civil permitiram que o acesso aos medicamentos fosse uma grande conquista. Hoje, o Sala de Convidados vai revisitar a história do HIV e da AIDS no Brasil e refletir sobre o papel dos movimentos sociais nessa trajetória. Durante esse período de pandemia, foi o período que mais as pessoas entraram aqui, porque aqui está aberto o tempo todo. Quantas pessoas morreram? Incontáveis. Nós só tivemos tratamento eficaz a partir de 1996. Ao mesmo tempo que a gente desenvolve prevenção, a gente também busca desenvolver cuidado. Se temos a possibilidade ótima que é a escola para informar as pessoas e esse Estado opta por não informá-las, por que se surpreende das infecções entre jovens? Conversando comigo hoje pela internet sobre HIV e AIDS no Brasil, Ariadne Ribeiro, assessora de apoio comunitário do UNAIDS, Leonardo Aprígio, coordenador de acolhimento da Rede Jovem Rio Mais, e Regina Bueno, membro da Secretaria Executiva do Fórum ONG AIDS do Estado do Rio de Janeiro. E a sua participação é fundamental para a nossa conversa. Se quiser compartilhar a sua história com a gente, aproveitar para tirar dúvidas, fazer comentários, fica à vontade. Você é o nosso quarto convidado ou a nossa quarta convidada. Encaminha para mim pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde. Ariadne, Regina, Leonardo, muito obrigada por estarem aqui comigo hoje para a gente conversar sobre esse tema, sempre em construção, sempre numa luta, sempre buscando reconhecimento e cuidado sobre tudo, né? Eu queria começar com você, Leonardo, dando voz a uma experiência que eu acho importante. Você se descobriu soropositivo e isso te fez se engajar num movimento, numa luta. Isso é muito comum na construção das ONGs e dos movimentos sociais, né? Eu queria que você trouxesse para a gente qual é a importância do movimento social, qual é a importância dos grupos de apoio para que não só essa luta continue, mas que também para que o indivíduo possa lidar melhor com essa vivência, com essa experiência. Pois é, Yasmine, foi como você disse, eu me engajei no movimento social 2 anos depois da minha sorologia, né? Depois da descoberta da minha sorologia positiva. E eu percebi que dentro do movimento social eu tive acesso a muito mais informações do que eu não tinha, por exemplo, dentro do consultório enquanto eu fazia o tratamento, né? Então, ter esse acesso, ele me potencializou bastante, inclusive abriu novos caminhos para novas realidades na minha vida. Eu acho que com a tua experiência a gente pode aqui ao longo do programa trazer muita informação, engajar e fazer com que as pessoas possam também ter acesso a essas informações, Leonardo. Ariadne, a gente está vivendo uma pandemia em que populações vulneráveis estão sofrendo muito mais, né? Quando comparadas aí numa régua social, com certeza estão sofrendo muito mais. Queria notícias aí da população LGBT e também, principalmente, da população trans em meio à pandemia de coronavírus, vivendo com HIV/AIDS no Brasil, né? Obrigada pela oportunidade. É muito importante que a gente fale um pouco sobre isso. Acho que a pandemia da Covid-19, em função do impacto socioeconômico que ela teve, ela agravou ainda mais algumas desigualdades, né? A desigualdade que a população LGBTI e as pessoas que vivem com HIV e AIDS ela já é mais acentuada em função da discriminação e de toda essas barreiras que são colocadas em função da discriminação ao acesso à saúde, ao acesso à educação, a diversos outros acessos. Quando a gente separa, né, todas as letrinhas representativas do LGBTQIA+, e a gente usa a população trans como norteador, a gente tem essas vulnerabilidades ainda mais acentuadas. E se era uma população que antes tinha dificuldade de se estabelecer no trabalho, na educação,
Hoje isso ficou ainda mais complexo, né? Porque a gente sabe que se antes já estava difícil o emprego, agora então ficou mais ainda. Então é muito importante que a gente preze aí pela proteção social dessas pessoas. Vamos trazer mais disso também ao longo do programa. E, Regina, a questão da HIV/AIDS, ela traz várias outras questões transversais, né? Saúde mental, sexualidade, renda. Qual a importância da gente não esquecer a complexidade desse tema quando a gente trata da vida de pessoas, né? Acho que a gente tem... Primeiro, muito obrigada pela oportunidade, né? Ao Canal Saúde, a vocês todos que fazem parte dessa grande equipe que está sempre nos pautando, muito obrigada. Mas eu acho que o principal é a gente fazer com que as leis nesse país, elas se concretizem na vida das pessoas, né, Yasmine? Nós temos as diretrizes do SUS bem delineadas no artigo 198 da Constituição Federal, principalmente no seu inciso 2º desse artigo, que diz que o tratamento deve ser dado de uma forma integral. Ou seja, eu não tenho que tratar a pessoa só com aquele pedido que ela está revogando, quer dizer, demandando ao SUS, porque não é doença, nós somos integrais, né? Nós temos toda uma integralidade para podermos ter uma qualidade de vida. Integralidade pressupõe equidade para as pessoas naquilo que elas vão buscar no Sistema Único de Saúde e para que elas tenham acesso a uma qualidade de vida e não somente curar uma determinada doença. Então, eu acho que está totalmente ligado a isso. E hoje, com a interseccionalidade da epidemia, da contaminação da Covid, isso, como diz a minha colega Ariadne, se acentuou bastante, porque trouxe uma série de vulnerabilidades que já existia, potencializou essas vulnerabilidades, né? Bastante. Muito bom te ouvir, Regina. Isso realmente representa muito do que é o SUS, do que se propõe ser o SUS, né? Mais de 920 mil pessoas, 920 mil brasileiros vivem com HIV hoje. Mas houve um tempo em que esse diagnóstico era uma sentença de morte. Preconceito e silêncio em torno de uma doença. Um estigma que ultrapassa décadas e gerações. Entre a descoberta do vírus, as histórias das pessoas que se foram e das que fazem parte da conquista de direitos, de políticas de saúde, um movimento de luta contra a AIDS. O primeiro registro é de um paciente nos Estados Unidos em 1981. Uma doença misteriosa que era totalmente desconhecida há 2 anos, segundo as autoridades médicas americanas, transformou-se nos últimos meses na epidemia mais violenta do século. Aqui no Brasil, o primeiro caso notificado foi em 1982 em São Paulo, porque era um caso de uma pessoa já com sarcoma de Kaposi. Então, o que quer dizer que essa pessoa tinha AIDS, doença, não foi identificado o vírus, porque o vírus também só passou a ser identificado a partir da chegada dos testes nesse período de 85, 86 aqui no Brasil. E desde as primeiras notícias, a imprensa relacionou diretamente homens gays à doença. As manchetes em jornais são incontáveis. E as respostas da população pelas ruas, na década de 80 também. Isso aí tá amedrontando todo mundo, o que tu tá vendo? Falar com uma doença que não tem cura, mas é aplicada nos cafajestes e nos invertidos. Ainda em 1983, um grupo de homens gays em São Paulo iniciou uma pressão para que se criasse um serviço para atender pacientes com HIV na Escola Paulista de Medicina. E deu certo. Aos poucos, a pauta se tornou coletiva e a mobilização em torno de direitos foi sendo realizada em vários pontos do país. Enquanto isso, a espera e a corrida contra o tempo. Nós só tivemos tratamento eficaz a partir de 1996. É um tempo enorme. Quantas pessoas morreram? Incontáveis. São milhões e milhões de pessoas que tiveram realmente manifestações da doença numa fase em que nada era possível fazer. Apoiada em uma Constituição recém-promulgada em 1988, a professora Naí Soares Brito conseguiu da Justiça uma decisão inédita para a época: receber de graça da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo os medicamentos para o tratamento de AIDS. Não era só através de doações ou de vaquinhas de amigos. Não vinha acontecendo, né? Isso vinha acontecendo. Amigos que morriam, estavam tomando, deixavam.
Eu achei que isso era pouco, tinha que ter alguma sustentação maior, alguma continuidade disso sem tanta preocupação. Foi aí que eu encontrei, através da própria Constituição, o meu direito de exigir isso do Estado. A partir do momento em que esse direito passa a estar previsto, né, na nossa Constituição da República, nasce para o cidadão o direito de procurar o Poder Judiciário para poder ter acesso a esse direito que está previsto na Constituição. Os medicamentos de alto custo e a falta de garantias não fizeram com que pessoas que viviam com o HIV buscassem apenas a justiça, mas também que elas fossem às ruas, que se manifestassem. A infectologista conta que entidades como a ABIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, que nasceu em 1986, o GAPA, Grupo de Apoio de Prevenção à AIDS, e o Grupo Pela Vida se articularam nessa luta. A sociedade civil e movimentos sociais de todos os cantos foram em busca de direitos e pressionaram o governo federal. A partir daquelas manifestações, não só no Rio, mas de outros grupos também em outros estados, o governo federal se sensibilizou e a partir de 96 tem a Lei Sarney, que libera a distribuição de medicamentos gratuitamente para todas as pessoas vivendo com HIV. Depois de quase 40 anos, o assunto ainda é um tabu. Isso é porque a gente está falando de uma doença com tratamento e que tem no diagnóstico precoce um aliado. E de acordo com o UNAIDS, ainda existem indícios de que a quantidade de pessoas testadas diminuiu do início da pandemia para cá. O David tem feito a parte dele para conscientizar e ajudar. Ele vai de casa em casa distribuindo o autoteste para pessoas que não estão acessando o serviço de saúde. Márcia Rachid relata que muitas pessoas deixaram de fazer o tratamento durante a pandemia. Não por falta do remédio, mas pelo medo de que alguém descobrisse que elas vivem com HIV. Existiram várias tentativas de ajuste. Algumas pessoas que se tratavam no Rio passaram a se tratar nas suas cidades, mas nós sabemos que essa pessoa não trata ali por quê? Por causa do estigma. E isso teve que ser superado em alguns casos, e em outros, como eu tive acesso a algumas situações, pessoas ficaram 2, 3 meses sem tomar medicamento. Eu queria agradecer a produção do documentário Cartas para Além dos Muros e indicar que você assista esse documentário. É um documentário muito importante, né, gente? É um documentário que traz luz a muitas questões importantíssimas. Regina, para a gente começar agora esse debate com esses elementos que a matéria traz, como é que está a participação da sociedade civil hoje, né? Quais são os desafios nesse momento? Em que medida se consegue dar continuidade a essa luta? Olha, nós temos desafios enormes, né? Primeiro, porque o próprio chefe de Estado desse país, ele em momento nenhum nos apoia, muito pelo contrário. Ele reduziu o programa, que era um programa próximo até ao presidente da República, foi depois colocado como departamento e hoje ele está com uma coordenação de um departamento de doenças em condições crônicas. Até o próprio nome que nós tínhamos, com orçamento, foi totalmente aniquilado. Com toda a força que nós temos como movimento social, ainda não conseguimos restituir o nosso departamento. Então, além das diversas perdas que a gente estava tendo, como já tivemos, por exemplo, o próprio site, nós tínhamos um site dentro do departamento que falava sobre HIV abertamente e que hoje simplesmente não existe mais. E agora, por último, tivemos mais uma surpresa, que é a suspensão temporária de um teste extremamente importante, que é o teste de exame de genotipagem, que prova a resistência de medicamentos a pessoas vivendo com HIV e AIDS, que é de suma importância para poder saber qual é o subtipo que aquela pessoa não está conseguindo mais ter o controle viral, através tão somente desse medicamento. E a gente consegue perceber que só tem, segundo o que tem de noticiário, inclusive no próprio Correio Brasiliense, de que só tem um fornecedor. Então, você veja que nós estamos num momento muito crítico. E se nós não nos mobilizarmos enquanto sociedade civil,
será pior. E a agravante maior é a falta de campanhas. Parece que as pessoas só têm relacionamentos de afeto, sentimento e transam, vamos dizer assim, somente em carnaval e no dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E durante todo o período não se fala mais nisso, onde a informação, e o colega Jorge Veloc, no primeiro quadro, falou bastante sobre isso, a educação é fundamental, a informação é fundamental. E mais uma vez, com este governo posto, a gente não tem conseguido entrar mais nas escolas. Nós tínhamos um programa chamado Programa Saúde nas Escolas, né? Inclusive, aqui tínhamos no Rio de Janeiro uma estratégia de saúde nas escolas, que era maravilhoso, era fantástico. Simplesmente não existe mais, nós não podemos. Eu mesma fui fazer esse ano, no Carnaval, antes do Carnaval, geralmente as escolas nos convidam para conversar com os alunos do ensino médio. Eu fui numa escola cuja qual os pais tinham autorizado aos adolescentes participarem, a diretora tinha autorizado, tinha comunicado à prefeitura local, e eu consegui dar a aula e a sensibilização no primeiro turno, e no segundo turno houve uma comunicação da Procuradoria do município para a prefeitura, sabendo que eu estava lá, pedindo para que eu não continuasse a aula e a sensibilização que eu estava dando. Então, é nesse sentido que a gente fica muito perplexa, porque sem informação, como é que você vai mudar a cabeça das pessoas? Então, eu acho que a educação é fundamental. Tudo isso que a gente não existe sentença de morte. O que existe, como diz a própria doutora Márcia Rachid no seu livro dela, que tem o título de Sentença de Vida, hoje nós temos, sim, inclusive medicações maravilhosas de primeira linha, que lá fora, né, paga-se uma fortuna, e isso é luta do movimento social. Mas precisamos ter mais campanhas para que possamos alcançar esses jovens e eles possam melhor gerenciar os seus próprios riscos. Ariadne, nessa fala da Regina me traz aqui um retorno na história, né? Porque lá em 1996, quando se conquista, né, a legislação colocar acesso à medicação como uma obrigação realmente do Estado, a Constituinte também trazendo isso, a sociedade, no geral, também tinha muito preconceito. Acho que não dá nem para a gente medir se mais ou menos, mas a gente tem uma ala da nossa sociedade extremamente conservadora, né? E que vai apoiar a não realização de políticas, né? E aí a importância não só dos movimentos sociais e das ONGs e da UNAIDS nesse momento. Como é que tem sido o papel da UNAIDS no sentido de trazer de volta, de resgatar aquela luta que avançou tanto nos anos 90? Eu queria aproveitar, né, esse momento, que é um momento desafiador, sim, mas eu acho que quando a gente olha para o cenário mundial, a gente ainda reconhece o Brasil como uma das respostas mais eficazes à epidemia de HIV/AIDS. A gente tem o SUS. O SUS é a nossa grande preciosidade no Brasil. O SUS ele foi criado para proporcionar acesso universal. E aí a gente tem ainda problemas estruturais, como racismo é estrutural, a LGBTI-fobia é estrutural, e tudo isso se torna uma barreira de acesso. Mas é importante que a gente, né, o UNAIDS, por ter aí uma expertise internacional, uma expertise mundial no controle, né, da epidemia de HIV/AIDS, a gente ainda reconhece que o Brasil fez grandíssimos avanços e que esses avanços, logicamente, foram protagonizados em função de uma luta dos movimentos sociais que colocaram, né, puseram para o governo a responsabilidade desse tratamento e dessa qualidade, né, de vida tão necessária para as pessoas que vivem com HIV/AIDS. E ao longo da história, a gente teve vários movimentos, e aí eu acho que é importante que a gente também se oriente não só pelo momento atual, que é um momento um pouco mais delicado, principalmente por conta de pautas conservadoras que não, aliás, pautas que não são conservadoras, que são sempre
vistas com algum receio por esse governo, mas eu acho que é muito importante que a gente utilize outras ferramentas que são muito úteis nesse processo. A democracia é feita no Brasil a partir de 3 poderes, e esses 3 poderes, eles têm um deles, né, que é a questão do legislativo, ela é formada pela escuta da sociedade civil e também, né, da possibilidade de organização desses processos. E a gente conseguiu avanços inigualáveis aí nesses últimos 2 anos no judiciário, que foi também a conquista da possibilidade de doação de sangue por pessoas homossexuais, por pessoas trans, né, que eram impedidas de doar sangue por um fato simplesmente discriminatório. E a gente também conseguiu a criminalização, a equiparação da transfobia, da homofobia ao crime de racismo. Então a gente teve avanços e é importante que a gente desfoque, né, quando em algum momento a gente olha para um desses poderes que não está conseguindo avançar, a gente saiba que os movimentos sociais eles precisam se empoderar para um advocacy capaz de incidir sobre qualquer um desses poderes, sobre o poder legislativo, sobre o poder judiciário, além do poder executivo. Então, eu acho que a gente tem, sim, um poder muito grande. A nossa diretora executiva, Winnie Bianima, ela fala do poder das pessoas. E o poder das pessoas está nessa articulação e nessa criação do movimento social em uma resposta muito mais estratégica e implementada, para conseguir, quando a gente não consegue de um lado, a gente tenta do outro e assim a gente sempre avança. Leonardo, quando a Ariadne colocou essa questão do poder das pessoas, eu já estava aqui na minha cabeça pensando que os movimentos sociais são formados por pessoas muito corajosas, por pessoas incansáveis, por pessoas que dão a cara ali, porque é necessário ainda, depois de 40 anos, é necessário ter coragem para poder levantar essa bandeira e defender os seus direitos e oferecer direitos para um coletivo, né? Agora, a vivência pessoal, qual é a importância de se falar sobre isso para você, indivíduo, né? Como é que você se sente nessa luta e em que momentos isso te tira um pouco do equilíbrio? Porque não é fácil, né? No dia a dia, você, indivíduo, lidar com isso o tempo todo, em várias situações aí na sociedade que a gente tem. Sim, sim. Antes de mais nada, só queria ressaltar aqui a presença da Regina e da Ariadne, que são presenças extremamente importantes, né? A Regina, que me viu ingressar no movimento social, e a Ariadne, que inclusive em representação ao UNAD, né, apoiou o nosso último projeto enquanto Rede Jovem Rio Mais. Então, compartilhar esse momento aqui está sendo muito bom com vocês. E falando um pouco justamente sobre essa individualidade, realmente não foi fácil, justamente como a gente estava comentando aqui nessa questão conservadora, pois quando eu descobri a minha sorologia, ela foi justamente no momento em que eu estava saindo de uma religião, né, a qual eu frequentava, evangélica, e logo em seguida, assim, muito rapidamente, eu descobri o diagnóstico. Então, todas as informações que eu tinha, toda a sensibilidade que eu tinha sobre o HIV, era justamente o cenário que me foi ensinado e que era referente aos anos 80, né? Eu não tinha informações sobre PrEP, que já existia naquele momento. Eu não tinha informações nem sequer sobre testagem, onde procurar. E fora a própria vergonha do adolescente, né, e jovem, porque eu descobri na adolescência o HIV, de acessar o serviço de saúde para pegar uma camisinha, até porque em alguns momentos eu fui até um posto de saúde e lá eles fizeram toda uma apresentação muito baseada no medo, né, do tipo, ou use camisinha ou você vai se infectar, e HIV não tem cura, e HIV isso, e HIV aquilo. E não se falava sobre novas possibilidades, novas realidades, não se falava sobre a vivência das pessoas naquele momento. Então eu fui internalizando isso para mim de uma forma muito negativa naquele momento. Então, quando eu entrei no movimento social em 2014, eu tive a oportunidade de olhar para outros caminhos e falar assim, caramba, então isso é ser pessoa vivendo com HIV, né? É saber que eu posso realizar outras coisas, é saber que o tratamento ele me oferece uma qualidade de vida
e entender que, na verdade, o que a gente vive neste momento é uma dificuldade extremamente social, né? Que é o estigma, que é o preconceito, que é ainda essa pedagogia do medo que a gente vê ainda hoje, né? Quando a gente estava começando a avançar ali em 2018, com campanhas voltadas sobre indetectável, igual intransmissível, logo em 2019, 2020, a gente retorna uma campanha voltada com essa pedagogia que a gente sabe que não tem funcionado há muito tempo, e eu acho que isso só serve para afastar mais ainda as pessoas, né? Seja da informação, seja mesmo do autocuidado, ou seja de encarar, assim, de uma maneira mais assertiva o diagnóstico do HIV. Olha, antes de eu fazer uma última pergunta bem rapidinha para a Regina, para a gente encerrar o bloco, eu quero trazer aqui um comentário da nossa audiência, da Marcele Costa, que encaminhou para a gente pelo Instagram, já participando já da nossa roda de conversa aqui. Obrigada, Marcele. A Marcele comenta que já foi enfermeira de um hospital para ISTs e AIDS e foi uma ótima experiência, porque é preciso manter firme esse tema para que as pessoas com HIV sejam sempre acolhidas com respeito e dignidade. Já vi muitos julgamentos e eles são desnecessários, precisamos acolher nada mais. Isso é tudo que a gente espera encontrar nessas portas de entrada, né? Regina, eu quero te fazer uma pergunta fundamental e te pedir para ser razoavelmente breve, porque a gente precisa fazer um intervalo, mas eu queria saber o seguinte: há algum risco desse direito ao tratamento se perder? Ou ele tem uma firmeza legislativa que complica forças políticas de colocarem ele em risco? Lei Federal 9313, né, de 1996, que não coloca em risco a medicação. Em compensação, quem compra essa medicação é o Ministério da Saúde, através de um comitê técnico que é formado. Então, sempre esse comitê técnico ele se reúne até para poder tirar alguns medicamentos que já não se usa mais e por efeitos colaterais. Então, eu não acredito que possa ser revogada uma lei federal. Mas, em compensação, quem compra pode escolher que tipo de medicamento que quer ter para essa população. E aí, ao escolher, eu posso designar, hoje, acho que nós temos cerca de 22 medicamentos para fazer vários esquemas. Esses 22 medicamentos, eles podem ser reduzidos, sim, sem dúvida nenhuma. A grade de medicamentos, ela pode não ser a que hoje nós temos, mas com certeza o movimento social estará bem aguerrido e está bem atento a esse ponto, que é exatamente o nosso ponto nevrálgico, de tanto que a gente lutou para ter pessoas que estão se tratando serem indetectáveis, que é igual a intransmissível. É por essa luta que nós vamos manter sempre viva essa luta. Vamos falar um pouquinho mais disso na volta do segundo bloco, porque eu acho que isso é importante para quem está em casa entender, né? E eu acho que, já agradecendo de antemão aí os movimentos sociais, contamos com vocês muito atentos para que a gente não tenha retrocesso nesse sentido. No próximo bloco, da vivência do diagnóstico ao engajamento, o trabalho das organizações não governamentais com a participação de quem vive com HIV. A gente volta já, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre HIV e AIDS no Brasil. Comigo via internet, Ariadne Ribeiro, assessora de apoio comunitário do UNAIDS, Leonardo Aprígio, coordenador de acolhimento da Rede Jovem Rio Mais, e Regina Bueno, membro da Secretaria Executiva do Fórum ONG AIDS do Estado do Rio de Janeiro. Se você ainda não participou no primeiro bloco, ainda dá tempo. Manda as suas perguntas e os seus comentários para a gente. Eu recebo e compartilho com os nossos convidados. Você pode encaminhar pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Como seria viver com HIV se não fossem as organizações da sociedade civil e grupos de apoio? Histórias que se confundem, lutas que se cruzam. O Jorge descobriu em 1989 que era HIV positivo. Ele tem 70 anos, mora em São Paulo e faz parte do Grupo de Incentivo à Vida, que nasceu em 1990.
Ele conta que os primeiros anos de ações de acolhimento de pessoas com HIV não foram fáceis, diante da epidemia da doença e da discriminação da sociedade. Os desafios mudaram, mas tem uma coisa que permanece: o preconceito. A gente faz reuniões de novos lá no Gílio, das pessoas que querem conhecer o grupo, e muitas delas vêm com um diagnóstico recente. E não sabem muito bem o que são os tratamentos, o nome dos remédios, a célula CD4, a carga viral, todas essas coisas que precisa para acompanhar o tratamento. Mas todos vêm sabendo da discriminação e do estigma que sofrem as pessoas com HIV. Já a Lúcia perdeu um tio que desenvolveu a doença. Aos poucos, a dor se transformou em saudade e hoje ela desenvolve ações de conscientização e prevenção no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. A gente está criando essa cultura que todo mundo tem o dever de fazer a prevenção e de dar acesso a esse preservativo. Se o jovem não vai para fora da comunidade, ele tem um lugar dentro da comunidade que ele pode ter acesso a essa informação e a essa prevenção. Ela é uma das fundadoras do EduCap, o espaço democrático de união, convivência e aprendizagem. Ela relembra que as atividades começaram em 2008, junto com moradores de diferentes comunidades do complexo. E mesmo neste período, as portas estão abertas. Durante esse período de pandemia, foi o período que mais as pessoas entraram aqui para pegar preservativo, pelo medo de ir na clínica e porque aqui está aberto o tempo todo. Um espaço que tem o apoio do CEDAPS, Centro de Promoção à Saúde. A Kátia ressalta que o projeto busca fomentar a capacitação, a cooperação técnica e o apoio aos moradores em seus territórios, informação de qualidade e insumos. Uma rede que já conta com 184 organizações de base comunitária envolvidas no enfrentamento da epidemia do HIV em vários cantos do país. Então, ao mesmo tempo que a gente desenvolve prevenção, a gente também busca desenvolver cuidado, numa perspectiva de cuidado comunitário para quem já tem o HIV, para quem já desenvolveu AIDS e que precisa, desse processo continuado de acesso a serviços, de acesso a insumos, de acesso às novas tecnologias de prevenção e de cuidado. Uma outra frente que preocupa o CEDAPS é a prevenção do HIV em pessoas com deficiência. A gente tem uma linha grande de produção de materiais com jovens com síndrome de Down, cegos, surdos, e a gente precisa, isso é uma lacuna no enfrentamento à epidemia no Brasil, que é o desenvolvimento de conhecimento de materiais para pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência são tão ou mais vulneráveis na medida em que são invisibilizadas e que precisam, de fato, desenvolver uma série de ações nesse sentido. E diante dos números e do crescimento de casos entre jovens, mais do que nunca é preciso falar sobre HIV e prevenção. Se temos a possibilidade ótima que é a escola para informar as pessoas que estão iniciando sua vida sexual das melhores formas de prevenção e esse Estado opta por não informá-las, por que se surpreende das infecções entre jovens? E é com um trecho de uma campanha do Grupo de Incentivo à Vida que a gente encerra essa reportagem. Já pensou estar andando pelas ruas e encontrar um cartaz HIV positivo? Ele é como todos os outros, mas esse é HIV positivo. Algumas pessoas param, olham. Um senhor parece perplexo. O sangue já secou e HIV não passa pelo cartaz. E entre um olhar e outro, uma surpresa. Eu sou a Cília do cartaz. Realmente um trabalho muito necessário, né? Eu queria trazer já no início do bloco um pouquinho de informação, porque acho que a gente precisa dar muita informação, mas para o nosso tempo aqui, informações essenciais, né? Tanto o Leonardo quanto a Ariadne comentaram sobre o HIV indefectível, indetectável, né? Eu queria que vocês trouxessem esse conceito para a gente, intransmissível, o que isso significa, Ariadne, qual a importância de a gente ter esse conhecimento hoje? As coisas vão mudando, né? Até cientificamente.
Eu acho que isso é mais uma das conquistas biomédicas ao longo da história da AIDS, né? Hoje em dia a gente já tem 38 milhões de pessoas vivendo com HIV ao redor do mundo, né? E dessas 38 milhões, a gente já somou 690 mil vidas perdidas. O que é o indetectável igual a intransmissível? Significa que se a pessoa inicia o tratamento e ela começa a tomar a medicação conforme prescrito, né? Claro, também mantendo uma alimentação adequada, um sono, ok? Ela vai conseguir, então, deixar essa carga viral indetectável, que é quando o nível, né, a quantidade de vírus que tem na corrente sanguínea fica tão pequeno que num exame é impossível detectar. Nesse momento, também é impossível que esse vírus seja transmitido através de relações sexuais. Ou seja, uma pessoa que tem o vírus, né, que se cuida, que faz, né, o tratamento direitinho, tomando a medicação diariamente, conforme a prescrição médica, ela consegue, aí em até 6 meses, né? Claro que existem alguns casos que precisam, inclusive da genotipagem, para encontrar uma medicação mais ok para aquele organismo, mas elas conseguem a indetectabilidade. Quando o vírus se torna indetectável no organismo, então essa pessoa deixa de transmitir o vírus sexualmente. E isso não é a cura, outras. né? É importante dizer, isso não é a cura, né? A cura do HIV/AIDS ainda não existe, né? Não, mas eu acho que é importante a gente ressaltar que, assim, se todas as pessoas que vivem com HIV conseguirem a indetectabilidade, que é uma das metas, né, dos 90-90-90 criadas pelo UNAIDS, que 90% das pessoas sejam diagnosticadas, saibam o seu diagnóstico para HIV, que 90% dessas pessoas diagnosticadas estejam em tratamento e 90% dessas pessoas em tratamento fiquem aí com a carga viral suprimida ou indetectável, para que essa cadeia de transmissão seja interrompida. E aí a gente consiga, assim, ir reduzindo cada vez mais novas infecções. E aí também uma outra informação importante que também veio com um pedido de informação pelo nosso WhatsApp, a Vânia nos encaminhou, mais uma vez a nossa audiência participando aqui da nossa roda de conversa. Ela pede para que vocês falem sobre o PrEP e a PEP. Pode falar um pouquinho, Regina? Eu até passaria para o Leonardo Aprígio. Passa para o Leonardo? O Leonardo Aprígio tem experiência na rede de jovens muito forte. No acolhimento, isso é uma demanda muito recorrente. A gente até aborda isso na matéria, né, da importância de se ter acesso a esses testes, a esses exames, né, para que justamente se possa trabalhar com os jovens, não só o diagnóstico precoce, mas também o tratamento o quanto antes. Então, tá. Eu vou começar pela PEP, que a PEP é uma profilaxia pós-exposição. Ela já é fornecida no SUS há muito mais tempo, né, desde 2010. Então, o que significa profilaxia pós-exposição? Significa se a pessoa tiver uma relação sexual desprotegida, ou então um acidente, né, como uma camisinha estourou, ou até mesmo por uma situação de violência sexual, ou até mesmo acidentes biológicos no ambiente de trabalho, a pessoa que passou por essa exposição de risco, ela tem até 72 horas depois dessa exposição de procurar uma unidade de saúde. Geralmente ela é ofertada aqui na cidade do Rio de Janeiro, nas clínicas da família e centros municipais de saúde. Então ela chega a essa unidade, ela vai fazer um teste para HIV, e em seguida, dando o resultado negativo neste momento para HIV, a pessoa ela vai tomar uma medicação semelhante ao tratamento do HIV, que é a combinação do tenofovir com lamivudina e o dolutegravir. E ela toma durante um período de 28 dias. Então, logo depois que ela termina de tomar essa medicação durante 28 dias, ela se previne de uma possível infecção do HIV, e isso é mais uma tecnologia, né, um avanço biomédico realizado nos últimos anos de prevenção ao HIV. Mas é muito importante que a pessoa tenha acesso a essa medicação até 72 horas depois da exposição de risco, né? A PrEP já é uma política mais recente, né? Não é amplamente, vamos dizer assim, amplamente ofertada dentro do SUS,
mas já é uma conquista muito importante, porque como ela funciona? A PrEP, na verdade, é uma profilaxia pré-exposição, ou seja, ela foi pensada mais para pessoas que não têm o hábito de utilizar a camisinha. Então, se a pessoa já não tem o hábito de utilizar a camisinha, vai ser muito recorrente que ela acione a PrEP, por exemplo. Então, a PrEP é uma continuidade da ingestão de medicamentos. Então, ela inicia o medicamento hoje, daqui a 7 dias, mais ou menos, ela já está prevenida de uma possível infecção do HIV, ou seja, se ela tiver práticas sexuais sem preservativos, ela não vai correr o risco de se infectar pelo HIV, e ela vai continuando fazendo esse acompanhamento, né, o tempo que ela desejar, né. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem como referência a Fiocruz, né, e o Rocha Maia. Em outras cidades aqui da região metropolitana também temos a oferta da PrEP. Agora, Regina, assim, é muito importante a gente falar da juventude, né? Porque a juventude hoje é o público... Olha, quando eu escuto o Leonardo, eu me emociono muito, porque, como ele falou, eu estou com a rede de jovens desde 2006, aqui no Rio de Janeiro. A rede de jovens, Yasmine, ela foi concretizada para trabalhar regionalmente na base num encontro nacional de jovens vivendo com HIV e AIDS, que aconteceu em 2009, em Curitiba, e foi muito lindo aquele movimento. Logo depois, todo mundo voltou para a sua base e se comprometeu em fazer uma rede de jovem local, na base. E o Rio de Janeiro foi a única que se manteve até o dia de hoje. E graças a jovens como Leonardo Aprígio, que deu essa aula, acabou de dar essa aula para a gente aqui. Então, assim, é muito bacana ver que hoje a Rede de Jovens do Rio de Janeiro já tem 11 anos contínuos de trabalho e toda hora, o Léo pode falar melhor do que eu, porque ele é coordenador da área de acolhimento, né, dessa rede, como está chegando toda hora novas pessoas e novos jovens, e infelizmente com aquela mesma fala, foi acontecer logo comigo, quanto tempo eu ainda tenho de vida? Nós estamos falando de quase 40 anos de HIV, de descoberta do HIV, e ainda ouvimos, e o Léo pode falar isso melhor do que eu, porque ele está lá no acolhimento, apesar de que eu também o acolho bastante, ainda se fala exatamente, ainda se tem essa pergunta, primeiríssima, quanto tempo eu ainda tenho de vida e por que foi acontecer logo comigo? Agora, é interessante ver que a juventude vai para as redes sociais, né, e faz essa troca de informação. Muitas pessoas já estão realmente indo em busca dessa troca, isso é super importante. Tem muita gente que não tem ainda essa... Eu acho que não é nem a palavra, não é coragem, né? Eu acho que não chegou nesse momento ainda de realmente fazer essa exposição. Agora, Ariadne, é uma população estigmatizada, né? Eu ainda vejo muito nas redes sociais, infelizmente, debates em que as pessoas são colocadas como culpadas pelo diagnóstico. Nunca se cuidou, ou seja, são 40 anos, tem pessoas que já nascem soropositivas, tem pessoas que contraem o vírus numa relação... de casal, seja homo ou heterossexual, ou seja, não existe mais esse comportamento que é inatingível para que você não tenha HIV, né? Então, assim, ainda existe esse preconceito, e aí como é que se trabalha isso? Uma população que é estigmatizada 40 anos depois, ou seja, gerações já passaram por essa situação e continua o estigma, né? Sim, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem descoberto é a raiz, né? A raiz de onde nasce a discriminação. A gente vive numa sociedade que se pauta muito nessa competição. E, assim, a gente vive numa sociedade extremamente pressionada a mostrar resultado, a ser sucesso, a isso, aquilo. E aí, a imaturidade psíquica das pessoas faz com que elas queiram sempre interiorizar alguém, em detrimento, então, né, dela esconder os próprios defeitos, esconder as próprias mazelas. Então, eu acho que é muito importante que a sociedade saiba que, assim,
é feio discriminar. Não é só uma coisa de politicamente correto ou incorreto, é feio porque só mostra, quanto mais você discrimina, mais você mostra você e não o outro. Você está expondo a sua própria pequenez, a sua própria ignorância e não o outro. O outro é simplesmente um ser humano, um indivíduo que muito corajosamente consegue viver e ser quem ele é, independente das questões subjetivas que ele traz, né, que pode ser o HIV, que pode ser a orientação sexual, a identidade de gênero, pode ser qualquer que seja. É isso que o constitui enquanto ser humano. E é muito digno, é muito potente quando uma pessoa se aceita como é e ela simplesmente diz o que é e se torna, assim, autor da própria história. E é muito difícil para a nossa sociedade entender o valor que há nisso, o valor que há em ser, né? Em detrimento do valor que há no ter. E numa sociedade que cultua demais essa cultura do ter, ser fica em segundo lugar. Então, enquanto a gente não amadurecer enquanto sociedade, isso ainda vai continuar sendo um tema para a gente debater. Triste, porque desde que a gente descobriu, né, o Homo sapiens, a gente se entendeu enquanto seres humanos capazes de solucionar nossos próprios problemas e viver em comunidade usando a própria inteligência. E esse é um comportamento que realmente nos faz questionar um pouco essa questão, né, da inteligência que falta às nossas relações sociais. Será que tem uma inteligência faltando essas relações sociais? Se tivesse, a gente não estaria fazendo aí esse tipo de jogo, né? De jogo usando ainda, tentando inferiorizar. A escravidão fez isso. Durante séculos, as mulheres foram inferiorizadas pelos homens e agora a população LGBT é inferiorizada pelos homens, sempre com o mesmo critério de continuarmos agindo como se fôssemos animais. Numa seleção natural muito desumana e muito imprópria de sermos inteligentes, de sermos seres inteligentes. Que fala importante, Ariadne. Nossa, é bom te ouvir. Eu acho que precisamos ouvi-la, né? Leonardo, você como um jovem que participa de grupos e que está ali fazendo acolhimento a outros jovens, eu imagino que também se acolha quando você faz esse acolhimento, né? Essa troca é muito importante. E aí, pensar realmente nessa juventude que vem aí ao longo dos últimos anos se tornando um principal ponto de preocupação nesse momento. Como é que você avalia a percepção que você tem sobre esse grupo que cresce cada vez mais diagnosticados com HIV? Assim, isso já está até meio ultrapassado, meio velho, né? Dizer que não conheceram a cara da AIDS, isso já está ficando clichê. Mas o que você sente que acontece ali na ponta? Bom, a gente começa pela própria manifestação da sexualidade, né? A gente vive uma sociedade extremamente heteronormativa, então muitas das vezes, quando ocorre, né, a informação sobre saúde sexual dentro de casa, o que se fala usa camisinha para não engravidar. E se esquece de todas as outras coisas que podem ocorrer durante um ato sexual. Então, já tem isso e já tem uma dificuldade com a possibilidade do adolescente ou jovem chegar dentro de casa e ter a oportunidade de falar olha, eu sou homossexual, ou eu sou bissexual, ou eu sou lésbica, ou então eu não me identifico com o gênero que vocês me atribuíram ao nascer, né? Então, todos esses caminhos são caminhos que... Todas essas realidades, né, na verdade, são questões que podem vulnerabilizar as pessoas e principalmente os jovens. Porque, por exemplo, eu com 17 anos era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. Desde o acesso às informações, desde como eu estive implicado em buscar todas essas informações. Então, foram várias situações que impactaram na minha vida e impactam na vida de inúmeros outros
jovens e que acabam vulnerabilizando ainda mais essas pessoas. Então, realmente, essa coisa de que o jovem está se infectando porque não viveu a epidemia, né, de HIV/AIDS lá na década de 80, já caiu por terra, até porque os dados têm mostrado, né, que a população mais idosa também tem aumentado, né, quantitativamente em relação a isso. Então, o que a gente está precisando realmente é de acesso à informação, e é uma informação acolhedora, uma informação que orienta, e é uma informação que precisa se multiplicar, e não uma informação que venha para causar medo, né, como eu citei no bloco anterior. Então, eu acho que o ponto mais importante hoje que a gente precisa fazer é um fortalecimento, né, psicossocial nas unidades de saúde e nas unidades escolares, e principalmente estratégias para se abordar junto aos pais, né, e responsáveis por esses jovens, de como ter uma conversa dentro de casa sobre uma saúde sexual de qualidade, né, e não pensada só na questão de gravidez ou outras questões. Informação é vida sempre, né? Troca, conhecimento. Gente, eu tenho menos de 5 minutos aí para finalizar o programa, mas eu queria fazer uma rodada para ouvir vocês, trazendo... Lógico, a gente não vai conseguir abordar tantas questões que entrelaçam essa história, essa vivência, mas eu queria trazer, nessa última rodada, algo de essencial que a gente deixou de falar nesse momento, nesse programa, que vocês queiram deixar para quem está assistindo em casa. Regina, eu começo com você. Eu gostaria muito que nós estamos virando o ano e começa agora os planos de ações e metas dos municípios, né, com seus novos prefeitos, orçamentos do governo federal, que parece que já foi postergado para janeiro para ser discutido. Nós temos uma emenda constitucional 95 que congela a saúde do SUS por 20 anos, uma pretensão de perdermos 35 milhões ano que vem na saúde do país. Então, assim, eu gostaria muito que pensassem que programas como as instituições, a sociedade civil organizada, ela também precisa constar desses orçamentos, porque a capilaridade, quem chega na população, quem chega no território, quem chega perto dessas pessoas, são os seus pares. E agradecer muito a instituições que ainda têm fomento internacional aqui, como a UNAIDS, como a Unicef e como a HF e várias outras pouquíssimas, que já tivemos muito mais em 1989, agora são raríssimas, que ainda investem nessas populações, nessas nossas atividades na ponta, porque é fundamental, sob pena da gente fechar as portas. E não são poucas as instituições idôneas que fizeram trabalhos fantásticos, que nos alçaram como o melhor programa de HIV e AIDS do mundo, que fecharam as suas portas. E agora estamos perdendo, inclusive, agora, em dezembro, no Rio de Janeiro, uma instituição fantástica, que é a Sociedade Viva Cazuza, que a Lucinha já manifestou que vai fechar as portas por uma série de problemas, não só com relação a captações, mas também porque ela tem uma forma de gestão diferenciada. Mas, igual, nós ainda temos crianças nascendo com HIV, né? Então, a gente não pode esquecer que, infelizmente, nós temos muitas falhas. São Paulo parece que já debelou esse número, mas, em compensação, aqui no Rio de Janeiro, só para você ter uma ideia, a nível Brasil, nasceram 3 crianças em 2019, e no Rio de Janeiro, 4, a média de crianças que nasceram ainda vivendo com HIV e AIDS em 40 anos, estamos indo para 40 anos de HIV e AIDS, com toda essa medicação, com toda essa biomedicina, e mesmo assim nós não conseguimos, na hora da assistência, dar uma assistência adequada a essas pessoas, mesmo com uma lei de humaniza SUS. Você veja, nós temos uma lei que fala de humanização do SUS. Então, por favor, quem está no orçamento, quem está nos conselhos nacional de saúde, conselhos estaduais de saúde, conselhos municipais, conselhos distritais, vamos lutar por essa rubrica de apoio às instituições dentro do território, porque é fundamental para que a gente possa continuar com esse trabalho que nos alçou o melhor programa de AIDS do mundo, tá bom?
Obrigada pela oportunidade. Eu que te agradeço, Muito obrigada Regina. aos colegas que estão aqui comigo. Obrigada, Regina. Ariadne. Bem brevemente, eu queria acrescentar a fala da Regina Bueno, que acho que é muito importante que a gente continue fomentando ações lideradas pela sociedade civil, porque é ela que traz a capilaridade necessária para chegar até as pessoas que mais precisam. Mesmo o SUS tendo, né, em sua estrutura essa questão da universalidade, da equidade, nós não temos políticas de assistência social que dão proteção social suficiente para que as pessoas que mais precisam cheguem até o SUS. Nós não temos ainda efetivamente programas de zero discriminação, por exemplo, que sejam efetivamente conduzidos, temporariamente reinventados dentro dos serviços de saúde para que eles entendam, né, uma questão óbvia, que acolher é necessário, né? A única obrigação de se trabalhar na saúde é acolher. E é isso, queria deixar também Leonardo Aprígio falar um pouquinho. Obrigada pela oportunidade, um grande beijo a todos que nos assistiram. É isso. Obrigada, Ariadne. Leonardo, eu iniciei o programa e fecho com você, não à toa. Eu acho muito importante que você traga a voz aí da juventude, de quem traz essa vivência. Sim. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês e reforçar, né, que a resposta biomédica a gente já tem um avanço muito grande e é claro que a gente precisa de mais avanços, mas hoje, para a gente poder enfrentar a epidemia de HIV, a gente precisa do fortalecimento de projetos voltados inclusive para a saúde mental, né? Então, isso se evidenciou ainda mais durante a pandemia, né? Então, eu acho que as questões sociais, como a Ariadne comentou, como a Regina reforçou, se fazem extremamente urgentes. Eu acho que é extremamente importante nós, da sociedade civil, pensarmos em questões públicas voltadas para isso. E não somente nós, né, mas também os três poderes aqui da nossa sociedade para poder estar fortalecendo essa realidade. Leonardo, muito obrigada. Muito bom ouvir vocês três, Ariadne, Regina. Foi uma ótima conversa. Espero que quem está em casa tenha conseguido também absorver muitas falas importantes que vocês trouxeram para a gente no programa de hoje. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Hoje a gente já sabe bastante sobre HIV, então nada justifica o preconceito. Vale a pena prevenir, se proteger e fazer o teste de tempos em tempos. A gente vai ficar por aqui, mas se você quiser rever, baixar ou compartilhar esse programa, entra lá no site do Canal Saúde. Você lá encontra todos os nossos programas. Eu encontro você na próxima semana. Até lá!